colaborador na Faculdade de Tecnologia da Unicamp, em Limeira, São Paulo. Atua nos seguintes temas: bambu, compósitos, materiais alternativos, madeira e aproveitamento de resíduos agroindustriais na construção. É coautor do livro Bambu, de Corpo e Alma e do site www.apuama.org. Só para fazer uma pausa comercial aqui, o professor trouxe precisamente este livro Bambu, de Corpo e Alma. Está disponível à venda aqui na mesa do credenciamento. Custa R$ 95, quem quiser adquirir. E também, no final da palestra, ele vai sortear um livro para os que assinaram a folha no ingresso, e também mais 2 livros e essas pecinhas que estão ali na frente de bambu. Então, não esqueçam todos de escrever seu nome lá no ingresso, na folha que estava ali. Sobre a temática da palestra, bambu, matéria-prima para o século XXI. O bambu ainda é um recurso natural relativamente desconhecido pela população brasileira, embora esta planta apresente uma multiplicidade de aplicações. Seus usos mais frequentes referem-se à confecção de cercas, divisórias e pequenos objetos de decoração. No entanto, em vários países asiáticos e em parte das Américas, o bambu já desempenha um importante papel na preservação das florestas nativas, prestando-se a uma infinidade de aplicações, desde a indústria alimentícia até a confecção de pontes. Deixo a palavra com o professor Beraldo. Boa tarde a todos. É um grande prazer participar desse evento. Como está escrito ali, professor titular aposentado. Então, quando a gente aposenta, é aí que a gente trabalha mais, né? Porque é muito ruim se aposentar, porque todo dia é sábado, e toda hora que você acorda são 8 horas da manhã. Bom, uma notícia ruim é que vai demorar mais ou menos 1h30 essa palestra. Tem mais de 270 slides. Minha filha falou: pai, não faça isso. Mas, para dar uma visão de A a Z do que é o bambu, eu preferi correr esse risco. Para compensar, então, haverá o sorteio de 3 livros, 2 deles já com mais de 4.000 exemplares impressos, né? Paulo Coelho que se cuide, né? E umas miniaturas torneadas de bambu, para mostrar que o bambu tem aplicações desde grandes estruturas até peças de 5 milímetros, por exemplo, você pode trabalhar com bambu. Nesse primeiro slide, fazendo aí uma chamada para o meu site, www.apuama.org. Apuama em tupi significa algo em constante movimento. É a ideia de um site que está sempre atualizado. No momento ele está com 27.000 acessos, e a principal preocupação, a primeira fonte de busca é sobre tratamento de bambu, né? Bom, ali vocês não devem ser fluentes em chinês, nem eu, mas está escrito em chinês: bambu é um presente dos deuses. Então, eu espero que ao final da palestra eu tenha conseguido convencer algum de vocês que o bambu é um bom negócio, que o bambu está bombando. Bom, essa é a entrada de uma propriedade do interior de São Paulo, uma propriedade típica, né? Mas para quem é bambuzeiro já chama atenção alguma coisa. Então, o bambuzeiro é o profissional que se dedica ao estudo ou à prática do bambu. Pode ser nível acadêmico ou nível elementar. É um bambuzeiro da mesma forma. Então, do lado direito, vemos uma touceira de um bambu que se chama taquaruçu, que é um bambu nativo do Brasil, e ocorre na região principalmente do Pantanal, ou na região do Paraná, fronteira com a Argentina, aquela região. Ao fundo se vê uma touceira de um bambu gigante. Então, esse bambu gigante, ele está presente em várias propriedades no Brasil, mas a maior parte dos brasileiros não sabe que ele é um bambu exótico. Ele foi trazido na época da colonização. Também uma característica de uma propriedade agrícola, uma horta, feita com a cerca de bambu, geralmente bambus atudoides, que tem bastante aqui na ilha. Partido ao meio, ele permite fazer esta cerca. E aí tem uma curiosidade que à esquerda é o bambusa vulgaris, variedade vitata, ou bambu imperial, essa horta que meu pai fez. E esse bambu era o bambu que estava segurando o canteiro. Então ele brotou dentro da horta. Então tem alguns tipos de bambu que brotam
relativamente simples e tem outros que são mais complicados. Então aí, um exemplo à esquerda do bambusa tudoides, que tem bastante aqui na ilha, que usa para cestaria, para secas, para palito, para churrasco. E o da direita, então, o taquaruçu lá do Pantanal. Pode ir. Embora o bambu raramente dê sementes e flores, ele tem um papel importante no ecossistema, principalmente por proteção da vida silvestre. Então, vários insetos procuram abrigo no bambuzal, né? Por exemplo, no caso aí, uma abelha usou a folha para proteção. Embora o bambu esteja associado a países tropicais, existem gêneros de bambus e várias espécies que suportam temperaturas extremamente baixas, né? Como os bambus do gênero Filostax, o mais comum aqui seria chamado para vocês aí talvez de cana da Índia. Então esse tipo de bambu, que é do gênero alastrante, ele suporta temperaturas até de 20 graus negativos. Então depois de uma nevasca, ele se curva e depois ele volta a ficar ereto novamente. No caso, uma das forças do bambu seria o grupo, né? Então tem até uma frase que brinca um pouquinho a palavra nós, né? O bambu é cheio de nós, no sentido que é a divisão do como, mas na verdade a touceira é o grupo, né? Agora, pode acontecer eventualmente, se for um solo muito compactado, num vendaval, isso aconteceu numa estação no estado de São Paulo, e tombar a touceira toda do bambu. É muito raro acontecer isso. Geralmente, o bambu é plantado exatamente como quebra-vento em plantações e ao longo de várias rodovias. Por exemplo, isso daí é a Washington Luiz, no interior de São Paulo. Essa barreira de bambusa tudoides tem um papel importante, porque é a descida de uma serra para evitar a ação de um vento lateral nos veículos. É um material muito leve. Eu vou dizer o seguinte, parte do que aparece na minha apresentação são fotos que eu tirei, outras são da internet, e às vezes o autor é desconhecido. Então, se tiver algum presente aqui, primeiramente, minha desculpa, né? Então, ele é um material relativamente fácil de transportar, porque ele é oco. Agora, não pense, pelo fato de ser oco, que ele é um material leve também, né? Tem comos de bambu que pode pesar 80 quilos. Então, nesse caso aí, nem tanto, né? Próximo. Isso ainda no Brasil não tem sido explorado, que é a utilização do bambu como decoração de lojas, de restaurantes, bares, né? Isso aí é de Paris, né? Então ele é plantado num vaso, mas provavelmente por ser lá em Paris, clima frio, seja bambus alastrantes. Então tem que tomar muito cuidado, não colocar no solo esse tipo de bambu. Ele não tem limite, como eu mostrarei depois. Alguns bambus permitem que seja esculpido a copa, né, digamos. Essa técnica me parece que chama topari. E algumas espécies, por coincidência, é o bambu que foi feito o torneamento das miniaturas, ele é maciço, ele tem a folha muito pequena. Então dá um efeito muito interessante quando ele é cortado. O da direita é um bambu nativo da Cordilheira dos Andes e do Chile. É um bambu do gênero Chusquea. Próximo. Isso é uma foto tirada em Buenos Aires. Instrumento musical com bambu. Ainda no Brasil ainda é pouca desenvolvida essa atividade. Existe na Argentina clubes específicos em trabalhar com instrumentos de bambu. No momento eu estou dando um apoio a estudantes do Instituto de Artes da Unicamp na produção de equipamentos de percussão e equipamentos de sopro. Geralmente o bambu é cilíndrico e cresce reto em busca da luz. Mas você pode torturar o bambu também, como foi esse caso aí. Então, corta um pedaço de pneu e quando o bambu está saindo, ele se molda ao molde. Então ele bate no pneu e vai curvando. Várias invenções estão associadas ao bambu. Uma delas, a lâmpada, dentre os mais de 1000 filamentos que Thomas Alva Edison, o maior inventor da humanidade, testou, o carvãozinho de bambu foi o primeiro que funcionou. Mas também Santos Dumont utilizou bastante estruturas de bambu para construir o 14 bis e o Demoiselle. E esse bambu seguramente já era importado da China, porque a Europa é o único continente onde o bambu não ocorre de forma natural. Hoje existem grandes viveiros
na Europa, principalmente na França e em Portugal, mas são bambus exóticos. A bambucicleta hoje está muito na moda, tem vários grupos aqui no Brasil já construindo, dando oficinas, mas 1920, por aí, na França as bicicletas eram de bambu. Aí apareceu o alumínio, produção em massa, ninguém mais queria saber de bicicleta de bambu. Pronto. Mas hoje já tem várias pessoas agregando bambu com polímeros, né, permitindo a obtenção de várias geometrias para bicicleta. Aproveita inclusive a parte subterrânea, que é maciça, toda torta, aí fica uma bicicleta, não sei se o efeito estético é agradável, mas ainda está faltando o pneu na roda da frente, né, mas tudo bem. Esse é aqui do Brasil, o nome é Bibu, é para crianças, aí claro, não tem pedal, é só para testar o equilíbrio e, digamos, fazer um exercício para a musculatura. Essa foto foi tirada na exposição da Casa do Japão em São Paulo, o ano passado, onde veio um artista famoso, japonês, não me ocorre o nome agora, mas aquela escultura da esquerda tinha 55 mil lasquinhas de bambu trançadas. Bom, então nesse mapa do Brasil, de forma esquematizada, eu vou comentar algumas regiões de grande importância para a história do bambu. Vamos começar por Salvador, foi a primeira capital. Quando aí chegou a comitiva de D. João VI, trazendo os fidalgos, etc., passado um certo tempo, nessa região começaram a chegar bambus, olha aí o bibu, né? Depois vocês podem observar aí. Muito obrigado. Ah, tá. Parabéns, professor. Essa foto que eu mostrei é sua, da internet? Não? Tá bom. Bom, então, o que aconteceu em Salvador? Os portugueses tinham colônias na Ásia, em Goa, na Índia, e Cantão, na China. E de lá é que vieram as espécies principais de bambu que tem aqui na ilha hoje de Santa Catarina. Então, são bambus de origem da Índia ou da China. E como o bambu é propagado de uma forma geral por via vegetativa, então podemos dizer que todos os bambus do Brasil hoje são aparentados. Se fizer um DNA, vai bater em poucas plantas mães trazidas pelos portugueses. Em 1908, logo após a abolição da escravatura, com a chegada de imigrantes, principalmente no caso japoneses, Kasatomaru, trouxeram bambus de um outro gênero, que é o Filostax, que são os bambus alastrantes, tipo cana da Índia, ou vara de pescar, bambu moçô e por aí vai. Tá? Também uma outra flechinha mostra o Maranhão. O que tem o Maranhão? O Maranhão é a maior plantação comercial do mundo de bambu, do gênero bambusa, espécie vulgaris, para a produção de sacaria de cimento. Então é um grupo que é o maior produtor de cimento no Nordeste. Toda sacaria é obtida numa plantação em torno de 30 mil hectares de bambu. E mais recentemente, à esquerda, o Acre. Aquela região do Acre, Peru, Bolívia, é a maior ocorrência natural de bambu do mundo. Dá para ver a imagem pelo satélite. No meio da Amazônia, dá para ver uma mancha verde clara. Tudo aquilo é bambu. Só que não é uma floresta de bambu, é uma floresta com bambu. Pronto. Bom, então, meio difícil de dizer. Daí tem dezenas de gêneros de bambu. Então, algumas que estão destacadas e que são mais importantes para nós aqui no Brasil: bambusa, dendrocálamos, guádua e filostax. Então, são os 4 gêneros de bambu que a maior probabilidade de ser encontrado na ilha ou em qualquer região do Brasil. Próximo. Aqui temos 2 exemplos de falso bambus. O da esquerda é chamado de lucky bambu, o bambu da felicidade, mas é uma dracena. O segundo é a taquara do reino ou cana de ubá, também não é um bambu. Essa cana vem do Mediterrâneo e para a música ela é muito importante, porque da parede dela se tira a palheta no instrumento de sopro, um oboé, que custa 10 a 30 dólares uma palheta. Pega uma orquestra sinfônica, veja quantas palhetas eles usam, veja que mercado interessante. Pronto. Bom, de uma forma geral, os bambus se dividem em 2 categorias quanto à propagação. A da esquerda são os bambus de clima tropical, bambus intolcerantes, e o da direita são os bambus de clima temperado,
ou o bambus alastrantes. Então, o primeiro, ele cresce numa região confinada, e o segundo, praticamente, não tem como controlar. Nos slides menores, se vê a aplicação da parte subterrânea do bambu, que é maciça, o rizoma. Então, o bambu tem o rizoma, que é maciço, tem as raízes, depois tem o como, que é a parte aérea, os ramos e as folhas. Então, o rizoma pode ser esculpido, como se fosse uma madeira, inclusive, não dá para ver muito bem, com as raízes imitando as barbas do Buda. Isso é uma foto de uma coleção, infelizmente o texto é muito difícil de ler, né? Mas é um Dendrocalamus asper, na cidade de Tatuí, em São Paulo, que é a maior coleção de bambu do Brasil. Então, dessa região, saíram várias mudas, né, vamos dizer assim, de bambu. Esse daí chega a pesar em torno de 85 quilos um cômodo. Então, cortar um bambu também não é muito trivial, não adianta pegar uma faquinha, um podãozinho e tentar cortar um bambu como esse. Mesmo a motosserra tem que ter muita experiência, porque ao dar o corte, o próprio como desce e prende a lâmina da motosserra. Se você estiver sozinho, está perdido. Tem que ter um companheiro, né, fazer uma cunha, alguma coisa. Alguns bambus têm um diâmetro extremamente grande, máximo em torno de 30 centímetros, então são, digamos, verdadeiras madeiras, né? Esse aí também é da Colômbia, esse é um guádua, um angustifolia da Colômbia. Pronto. E aqui o Bambusa vulgaris da esquerda, e uma variedade dele, que é o Bambusa vulgaris, variedade vitata, bambu imperial ou bambu Brasil. Daí que vem a confusão, né? O bambu chama Brasil, mas não é brasileiro. Pronto. Aqui um detalhe da gema, né? Várias espécies de bambu são propagadas por esse elemento aí pela gema. E ao fundo, o bambu maciço aí da escultura, que é o Tissostachys siamensis. Próximo. Esse é um gênero de bambu que ocorre bastante na Colômbia, no Equador e na Amazônia, a região do Acre, que é o bambu do gênero Guadua. É considerado um dos 5 melhores bambus do mundo. Ele tem uma particularidade que os nós deles são muito curtos. Então, isso corresponderia a uma coluna de concreto armado com os estribos muito próximos. Então, é um bambu que tem uma grande rigidez no caso de um carregamento axial. O da esquerda é um broto de Taquarussu, e o da direita, ali eu tirei a foto numa caminhada. Isso é comum no interior de São Paulo, na região de Cerrado, que é a taboca, que também é um guarda, mas é um bambu de diâmetro muito pequeno, com muito espinho. Mas usa bastante para cabo de ferramenta, pois ele é um bambu, é aquele pequenininho. Ele é um bambu praticamente maciço. Então, isso é muito raro no bambu, ele sempre é oco, mas algumas espécies são maciças. Essa é uma floresta de Philostachys pubescens, ou edulis, que é o bambu moçô. Esse é o bambu mais famoso, é o que mais tem mercado. Então, praticamente todos os objetos de bambu que vocês encontram em supermercados, em lojas de decoração, vêm da China e são feitos com esse bambu. Ele tem uma vantagem que o crescimento dele é individualizado. Portanto, eu posso numerar individualmente os cômodos, posso retirá-los sem muita dificuldade. O grande inconveniente é que eu tenho que planejar muito bem onde vou fazer essa plantação, porque ela praticamente não é controlável. Ela pode invadir os terrenos vizinhos. Existem leis em cidades dos Estados Unidos onde se proíbe o plantio de bambus do gênero alastrante, porque eles invadem o terreno dos vizinhos, aí a americana gosta pouco de brigar, né? Então, aqui está um outro exemplo do moçô, que ele é torturado para ser vendido como elemento ornamental. Mas note que ao fundo do slide da esquerda, ele cresce reto. Então, a tendência dele é crescer reto, mas você pode torturá-lo, coloca num vaso, aí vende por 500, 600 reais aí, decorativo. Deve ter visto em lojas de shopping, principalmente. O da direita é um bambu preto, Philostachys nigra, né? Uma região não muito favorável, o diâmetro dele é pequeno, mas aqui em Santa Catarina, o Sr. Hans Klein disse que ele alcança 8 centímetros até. Próximo. Essa é uma floresta de moçô, né? Próximo. E olha por baixo da terra como que é, foto tirada da internet, tudo aquilo ali é o rizoma. Então esse rizoma, ele sai de uma planta, ele pode soltar um como ou continuar andando. E vai soltando, ou seja, digamos que isso aqui fosse uma área agrícola.
Se eu plantar aqui no meio desse auditório um bambu de touceira, vai demorar 100 anos para ele chegar até aqui. Se eu plantar um alastrante, em 5 anos ele ocupa todo o auditório. Pronto. Aí o destaque não é a flor, mas vocês estão vendo uma folhinha esverdeada. Esse é um bambu ornamental de pequeno porte chamado Shibatai Kumasaka, que é o nome de um samurai. A beleza dele é pela folha. Só que é um bambu alastrante. Ao que acontece numa parede de concreto, ele enfia o rizoma, ele abre a parede de concreto e escapa. Então, se ao lado aí fosse um terreno, ele teria propagado. Aqui do lado direito, por baixo da terra, para ter uma ideia quanto anda um rizoma desse tipo de bambu. Pronto. Uma outra espécie, Pleoblastus, a folha chamada variegata, né, que são dois tipos de duas cores, muito usado em paisagismo e decoração. Mas também é um bambu, digamos, agressivo. Pronto. Isso aqui é uma floresta de Philostachys aurea, que é a varinha de pescar. É um bambu de pequeno diâmetro, 2, 3 centímetros, 4 no máximo, porém, ela está no meio de uma mata aí. Então, precisa tomar muito cuidado, que esse bambu, ele é, digamos, um problema sério numa mata, numa floresta nacional, por exemplo. Né? No caso de Brasília, eu tive a oportunidade de visitar, porque o bambu convive com a floresta, mas a floresta pode não conviver com o bambu. O que vai acontecer? Quando a árvore tenta se reproduzir, cai a semente e não acha um ambiente agradável para germinação, porque o solo todo aí está trançado de rizomas, que chega a alcançar, às vezes, centenas de quilômetros por hectare, para você emendar um no outro. Aí um exemplo do Philostachys, de novo à esquerda, os bambus do gênero Philostachys, ou varinha de pescar, são facilmente identificáveis, que ele tem sempre 2 ramos na gema, um grosso e um fino, e sempre brotação alternada. E à direita dá para ver ali, um pouco mais castanho, um broto desse tipo de bambu. Pronto. Ele sai no asfalto até. Olha, ele passou por baixo do asfalto, achou uma trinca e saiu. E da direita ele brotou dentro do buraco de uma árvore. Tá? Tem um vídeo, até está no meu site Apuama, que chama Tortura com Bambu. Então aqueles caçadores de mitos põe um boneco de silicone em cima de um broto de bambu, ele perfura e brota e vai embora. Na verdade, eu acredito que o bambu ia bater e ia desviar, né? Mas eles acreditam que seria a famosa tortura chinesa, amarrar um cara sem roupa e com uma parte muito sensível do corpo dele próximo de um broto de bambu. Pronto. Bom, isso é na minha casa no interior de São Paulo, o Philostachys aurea, próximo. Aí cortado e queimado, daí 15 dias está ele de novo verdinho. Né? Tá vendo? Está tudo cinza de queimado. Seguinte. E ele está levantando um coco. Olha, ele perfurou um coco e está levantando a meio metro de altura. É a força que tem um rizoma de bambu. Embora seja como se fosse um palmito tão mole, ele tem muita resistência. Pronto. Ele pode ser chique também. Então a parte subterrânea pode virar alça de bolsa. Tem uma bolsa da Gucci que custa R$ 7.500, que é feita com alça do bambu, do rizoma do bambu preto. Então, alto valor agregado. Agora, para esse tipo de aplicação, o ideal é pegar o rizoma num barranco. Então, ele já sai com uma geometria mais adequada. Pronto. Bom, é uma planta com grande capacidade de sequestrar CO2, tem relatos de 10 até 40 toneladas por hectare por ano, todos os anos. Então, essa é a diferença do bambu com a madeira. A madeira vai sequestrar CO2 até atingir o máximo do seu crescimento, depois ele estabiliza. O bambu, como ele brota todos os anos ele vai sequestrar CO2. Agora, fazer um estudo de quanto tem de CO2 na touceira do bambu não é trivial, porque o que eu vejo é praticamente metade. A outra metade está debaixo da terra. Para fazer um estudo científico, precisaria de uma máquina de alto poder, para revirar todas as touceiras, pesar, etc. Bom? É uma planta que resiste bem a fogo. Isso foi em agosto de 2014. Uma plantação de bambu à esquerda, está vendo? Está toda condenada, próximo. Olha o que aconteceu com a touceira, pode ir. Os rizomas, praticamente todos condenados, próximo. E a foto comparativa do que era e o que já está alguns meses depois. Né?
Então, plantar bambu é relativamente fácil, eliminar é quase impossível. A gente brinca que é igual casamento à moda antiga, até que a morte os separe, né? Então, pensa muito bem antes de plantar, e depois, o entorcerante necessita de máquina de grande porte para revirar a torceira. E o alastrante, como eles espalham uma rede de rizomas, se entrar com uma grade de trator é pior, porque cada pedacinho daquele entende como um novo indivíduo. Aí, em vez de 10, brota 100. Isso, maio de 2015 e junho de 2017, um Dendrocalamus asper já recuperado. Então, o incêndio para ele funciona que nem uma poda, ele vem mais nervoso. Entendeu? Se eu plantar um bambu, para ser sincero, eu plantei hoje uma mudinha de bambu. Até o 5º ano, cada vez ele cresce, aumenta o tamanho e o diâmetro. E aí entra a maturação, que são mais 4 anos. Então, para começar do tempo zero, eu tenho que contar de 8 a 9 anos para eu ter produção em série, em fase, de bambu na bitola normal da espécie. Agora, o fogo é o contrário, o fogo é uma poda, só que ele já tem uma memória. Então, quando ele brota como se fosse um bambu já velho. Por isso que ele cresce em 6 meses e já bate em 8 metros de altura. Bom, do ponto de vista anatômico, qual que é a diferença de bambu com madeiras, né? Se você olhar lá em cima, uma madeira de Moçambique, pau preto, dá para ver claramente o cerne, que é preto, e o alburno, que era parte da planta que ainda estava viva, está em amarelo claro. Logo abaixo você vê uma imagem de uma amostra polida de bambu. O marrom é fibra e o amarelo é célula parenquimática, nas quais ficam os grãos de amido. Então o bambu, primeira coisa, não tem raio. Então isso facilita muito rachar e fazer um palito de bambu. Basta bater um facão na parte de cima, ele abre por igual. A madeira, você não consegue isso, porque a madeira tem um raio que trava deformações nessa direção. Por outro lado, a dificuldade então, do bambu seria uma ligação com prego. Se eu bater um prego, ele racha. Alguns bambus têm parede espessa que aceitam prego, mas a maioria não suporta a ação direta do prego devido à concentração de tensões na ponta do prego. No slide de baixo, o que está em amarelo à esquerda são vasos. Então o bambu tem 3 grandes vasos e um menorzinho. Em volta dos vasos, como escudo, são as fibras. E no último da direita, o que está em amarelo são as células parenquimáticas nas quais estão os grãos de amido. Então o bambu não tem raio e a fibra dele está muito bem localizada, protegendo o vaso. O bambu sai do chão como se fosse uma antena telescópica de rádio. De maior diâmetro está embaixo, vai empurrando até que a ponta lá em cima, a 6, 8, 10 metros, é a mais fina. Então ele nunca mais cresce, nem em altura, quando ele soltou a folha, com 6 meses, parou o crescimento, e nunca cresce mais em diâmetro. Então ele amadurece por dentro. Então, o que acontece? No segundo slide, o amarelinho são as fibras, elas vão ficando cada vez mais densas, cada vez protegendo os vasos, até chegar o momento em que os vasos ficam esclerosados e a planta começa a morrer. Então, isso para bambu pode ser de 6 a 12 anos. Então, essa outra diferença da madeira. No bambu, na torceira do bambu, todos os anos você tem que tirar os indivíduos que chegaram no ápice do seu desenvolvimento. Eles já não contribuem para o grupo e têm que ser eliminados para que os colmos jovens possam pegar a luz do sol e se desenvolverem plenamente. Mais ou menos igual na universidade. Os colmos velhos têm que sair para os brotos começarem. Aí comparando madeira com bambu de novo, à esquerda é o angelim araroba, que está em marrom fibra, os raios são aquelas linhas finas, e em amarelo as células parenquimáticas. Embaixo o bambu, que é marrom fibra, não tem raio, e o amarelo são as células parenquimáticas. E à esquerda, na microscopia, é uma madeira conífera. Dá para ver o vermelho lá em cima, é a madeira criada no inverno, e a camada de baixo na primavera, verão. E no caso do bambu, no Filostax, a casca seria a parte de cima, onde tem maior porcentagem de vermelho, que são as fibras, e os vasos de maior diâmetro na parte de dentro. Isso foi um aluno que fez um tratamento de imagem para saber quantos por cento tinha de fibra, de parênquima. Então, tudo que é amarelinho aí seriam fibras.
Não parece a ala das baianas da escola de samba? Parece. Os guardas do Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Então, o pessoal andou copiando da anatomia do bambu. Pronto. E aí a professora, você está aí agora, me cobrou a gravata que eu devia vir. Essa gravata eu mandei fazer no shopping, eu fiz um scanner de uma amostra de bambu, mandei imprimir. Está aquela gravata da direita. Né? E muita roupa feminina, estou vendo aqui vários tecidos, que tanto o bambu como madeira dão padrões muito bonitos para estamparia. Pronto. Bom, essa era uma camiseta que eu fiz em 2006, estava em Buenos Aires. Saí na rua, ninguém entendeu nada, bambus vulgares, mas, anatomia do bambu, próximo. Indo agora na escala microscopia, quais são os elementos do bambu? Fibras, células parenquimáticas e os vasos. Próximo. Isso é uma parede de um vaso. Próximo. E os grãozinhos de amido. Então, no final da apresentação, vou tornar a falar desse assunto do amido, que é o que está na moda hoje, o amido do bambu. Próximo. Olha como são, na ampliação. E a densidade do bambu varia muito. A parte mais densa do bambu é próxima da casca. E a região de dentro dele é mais macia, mais leve. O diâmetro dos vasos também muda. Os de maior diâmetro na parte interna, de menor diâmetro na parte externa. Esse é um estudo por... chama-se Moiré de Sombra. Então, basicamente é o seguinte... Eu projeto uma luz numa amostra de bambu que está sendo comprimida e vou tirando fotografias à medida que eu vou fazendo carregamentos. Como eu tenho a área e tenho a carga, eu tenho a tensão. E tendo a tensão, eu tenho a imagem, subtraindo os pixels. Então, olhando esse slide de baixo, o que acontece? Eu consigo ver onde estão ocorrendo as deformações num corpo de prova ou numa estrutura de forma não destrutiva, só com fotografia. Pronto. Isso aqui é um método chamado de frequência de ressonância. Tem um site na internet, vocês podem procurar, chama FACOP. F-A-K-O-P-P. Dá para afinar instrumento musical. Mas, no caso aí, estou fazendo uma determinação da velocidade de propagação da onda. Então, isso interessa tanto para termos de engenharia como para música também. Então, é uma amostra de bambu que está apoiada em 2 borrachas. Eu dou uma pancadinha. E aí, na tela do computador, ele marcou uma frequência de 6.591 Hz. Tendo essa frequência, a velocidade é 2FL, portanto, a velocidade de propagação na direção das fibras do bambu é 4.833 metros por segundo. Como eu tenho a densidade de 1.021 kg por metro cúbico, eu multiplico a densidade pela velocidade ao quadrado, eu tenho um módulo da cidade dinâmico 24 gigapascal. O jatobá é por aí, né? Então, o bambu, em termos mecânicos, ele é similar às melhores madeiras brasileiras. Jatobá, IP, por exemplo. Claro. Bom, essa é uma amostra curta de bambu, né? Eu pergunto para a plateia, quem é que sabe, quem que adivinha a carga que esse bambuzinho que tem 18 centímetros de diâmetro vai suportar? Quem que arrisca um palpite? Quem já assistiu ano passado não vale, hein? 200 quilos. Quanto? 2 toneladas. 41 toneladas. Então, realmente é um material super resistente. Agora, cuidado, não dá para extrapolar. Ensaio feito numa peça curta, de repente eu falo, opa, eu vi lá, o professor aguenta 41 toneladas, um pilar de 4 metros de altura, jogar uma caixa d'água em cima. Aí entra a flambagem. Ele pode falhar pela relação geométrica. No momento, no Brasil, estamos desenvolvendo a norma para estruturas de bambu. Foi feita a penúltima reunião semana passada no Mackenzie, em São Paulo, a última será em Goiânia. Então, isso vai servir de bastante apoio a arquitetos e engenheiros, vai ter uma norma para estrutura de bambu, coisa que não existe. Já tem na Colômbia, tem no Equador, tem no Peru, tem nos Estados Unidos, mas no Brasil ainda não temos. Nessa direção, a resistência do bambu é muito pequena. Ele é um tubo oco, mas alguns bambus têm uma parede tão espessa que suporta, por exemplo, um bloco desse de concreto, e nada tem uns 500 quilos aí descarregados em cima desse bambu.
Mas não é recomendável numa estrutura jogar esse carregamento no meio do nó. Então o que a gente tem que fazer? Colocar uma argamassa ou um tarugo de madeira, porque o bambu não tem resistência à compressão perpendicular às fibras. O topo de resistência dele é na direção paralela às fibras. Então, como conhecer um bambu? Né? É como chegar aqui no auditório, olhar todas as pessoas. Como é que eu sei quem que é um jovem, quem que é uma pessoa mais idosa, mais experiente? Como é que eu sei? Né? O ser humano marca algumas características, cabelo, óculos, né? Geralmente quem usa óculos já não é tão jovem. E no bambu, como é que eu sei da touceira? Geralmente, quando tem uma penugem clara desse tipo, branquinha ou marrom, são colmos jovens, às vezes com poucos meses de vida. Eu não posso pegar um bambu desse e colocar numa estrutura. Primeiro que ele vai contrair, vai enrugar, e ele não tem resistência mecânica. Ele só tem tamanho, é que nem o adolescente de 19 anos, tem 1,90 m, mas ainda os tecidos não estão concretados. Né? Sorte dele, pronto. Então, o ideal seria marcar um por um. Como o negócio bambu é um negócio da China, os chineses marcam um por um o como de bambu. Facilita, porque lá como é moçô, são comos que crescem longe um do outro, dá para marcar um por um. Uma touceira é mais difícil. Mas o certo é marcar lá, por exemplo, 2010. Né? Ou então olhar o seguinte, olha da direita, tem uns líquens. O mais sujo, mais cheio de líquen é o bambu que está há mais tempo exposto à ação da natureza. Então esse é o bambu mais velho. O preguiçoso que não conhece, geralmente vai na touceira, pega o de fora. Está mais fácil. Nossa, você cortou que nem um palmito. Tchuc. Mas não vai servir para a construção. Então, geralmente, o velhinho, o mais sujinho, está mais dentro da touceira. E os brotos vão saindo mais para fora. Da mesma forma, aí, à esquerda, um bambu jovem. Tem um tipo de um talco. Da direita, está vendo? Cheio de líquens, de fungos, na parede, um verde menos brilhante. Então, esse é um bambu maduro. Você conhece também pelo facão. Quando bater o facão, pá! O facão bate e volta, solta um cavaco amarelado. É um bambu duro, maduro. Cortei um que estava manteiga, não presta. Né? Bateu o facão, cortou muito fácil. É um bambu ainda jovem, imaturo. Para uso estrutural não serviria. A própria resistência ao corte, né? Ao cortar no serrote, você percebe. Pronto. Então, a forma correta de cortar, o mais rasante possível ao nó, para evitar de cortar como está à direita, aí, numa parte alta, além da perda de material, possibilita o acúmulo de água que pode levar ao apodrecimento do rizoma. Bom, o bambu é chamado também, de uma forma até às vezes pejorativa, a madeira dos pobres. Né? Um dia até uma pessoa me chamou a atenção aí e falou, precisa parar de falar na palestra sua que o bambu é madeira dos pobres. Eu falei, não. Quero dizer que até os pobres podem usar. Né? Nesse sentido. Pronto. Um uso possível para áreas de deslocamento, de pendentes, seria trabalhar em duas etapas. Uma fazendo uma paliçada e atrás da paliçada também plantando o bambu. Só que esse bambu recém-plantado, ele vai ter um efeito a longo prazo, 4, 5 anos. Então, no início, essa paliçada tem que tentar segurar. Cerca de bambu. Nossa, uma coisa feia. Mostrei a horta lá que meu pai fez. Muito feia, né? Tudo irregular e tal. Mas olha aí na Colômbia, caprichado. Né? Uma cerquinha de bambu também, de um bambu de grande diâmetro, que é o guado. Note o seguinte também. Olha a parte de baixo do bambu. Ela não está enterrada no solo. Porque ali, ao enterrar no solo, permite o desenvolvimento de fungos. Então, o ideal da construção com bambu é evitar o contato com a umidade do solo, sempre. Também um barzinho, aí, acho que é em Cartagena, na Colômbia, tem muito bambu guado, e eles usam o bambu da mesma forma que aqui no Brasil a gente usa madeira. Vários escoramentos de obras, é Guayaquil, no Equador, não tem muita madeira, a madeira é cara, então todo escoramento de obras é feito em bambu. Se vocês entrarem na internet também, escrever lá arranha-céu Hong Kong, vai ver que tem 20, 22 andares. Está lá o chinesinho com a fita de rato, espera dar um vento, aí amarra e vai subindo. 20 andares, todo em bambu os andaimes. Também se cair um chinês, tem 1 bilhão e 500 milhões, não vai fazer diferença. Pronto. Isso também na Colômbia,
Então, o uso em fachada de lojas, principalmente, muito comum o bambu. Próximo. Ou na propriedade rural, por exemplo, ele tanto entra na forma de ripão como de mourão, né? Aí a questão é o seguinte: se esse bambu não for tratado, a vida útil dele é muito limitada. Porém, se o proprietário tem essa touceira disponível, o custo para ele é praticamente zero. Então, vale a pena considerar isso. À esquerda, um exemplo então de um mourão de cerca, de guádua. Poderia melhorar isso da seguinte forma: na parte de cima, colocar uma garrafa PET e aquecer. Aí você evita o contato da umidade no topo do mourão. E aqui à direita foi um modelo para parreira de uva, um bloco de concreto com barra de aço e um bambu. Só que esse bambu não é enterrado no concreto, ele fica um pouco fora do concreto, de maneira que quando futuramente ele estragar, eu troco apenas o bambu e essa estrutura permanece ainda lá na plantação. É uma planta de crescimento muito rápido. O recorde mundial é 1,21 m em 24 horas, no Jardim Imperial de Kyoto, no Japão. Aqui no Brasil é mais modesto, é uns 2 metros por semana, né? Só que o crescimento dele, digamos, é uma sigmoide. A princípio ele quase não cresce, de repente tem um período que ele praticamente se vê olho nu o crescimento e depois estabiliza. Então, um exemplo aí, uma foto tirada em 2006, seguinte, e a outra, pode ir? 7 anos depois. Então, em 7 anos, a proteção do reservatório de água, toda com bambus vulgares. Note também, toda aquela parte amarelada são folhas de bambu que caem ao solo, elas evitam a evaporação da água e também tem um papel interessante de amortecer o impacto das gotas da chuva no solo. Então, é uma planta que consome muita água, porém, ao mesmo tempo, ela evita a perda de água por evaporação. Um dos grandes gargalos do bambu é propagação. É uma planta que raramente dá semente, e algumas delas o ciclo é mais de 200 anos. E aqui, não muito longe, Foz do Iguaçu, não está tão longe assim, eu estive lá em 2008 e estava florescendo o bambu. E a informação é que vai florescer de novo em 2040. Eu não vou estar aqui, mas quem estiver lá em 2040 lembra do que eu falei hoje. Próximo. Então, a semente, a flor do bambu, em cima a semente do bambu, geralmente ela é uma gramínea, ela é da família do arroz, da cana, do milho. E embaixo um bambu especial, que é o Melocana bacífera, que é uma ameixa. Tá? Então aquelas sementes, a maior parte delas são férteis. Essa aqui é a foto de Foz do Iguaçu 2008, quando eu estive lá no evento. O taquaruçu, que ocorre tanto lá como do outro lado na Argentina, estava florescendo. E com essas sementes, você tem um viveiro a partir das sementes. Né? Só que ao fazer uma plantação de bambu por semente, você vai ter uma variabilidade genética. Da mesma forma que nós não somos iguais aos nossos irmãos, se plantar o bambu dessa forma, vai ter bambu alto, baixo, com muito espinho, pouco espinho. Então, o mais usual hoje é uma propagação chamada vegetativa, uma clonagem, onde todos os indivíduos são idênticos. Esse aí é um viveiro, já numa segunda etapa, esse aqui da Unesp de Bauru, do professor Pereira. Ou então, no caso de algumas espécies de bambu, enterrar apenas uma placa como essa já permite que a planta enraize e forme um novo indivíduo. Esse também, o da esquerda é o Bambusa vulgaris vitata, e o da direita é uma foto muito difícil de acontecer. Essa aqui é a horta do meu pai. O mourão de cerca dele brotou. E é guádua. É um bambu difícil de conseguir propagação, mas como é um solo argiloso, extremamente úmido, que é uma horta, aí o mourão da cerca dele brotou e vai virar uma touceira agora. E a propagação in vitro, né? Então existem empresas já que têm os protocolos para a produção de grande quantidade de bambu, principalmente na Bélgica, tem uma empresa chamada Oprins, e recentemente no Brasil assinou um contrato com a cidade lá de Olambra, onde é muito comum trabalhar com flores, né? Eles teriam a possibilidade de produção de 10 milhões de mudas por ano. Tá? Bom, 2 bambus podem ser muito bons, mas quando juntos não desempenham contento. É mais ou menos igual o casamento. Tá? O noivo, a noiva maravilhosa, quando entram as conexões, que é a sogra, o cunhado, o vizinho. Né? Então, a mesma coisa.
Uma amarração simples como essa de metal, ela é rápida, porém não tem eficiência, porque principalmente se o bambu estiver verde, ele vai perder umidade, vai contrair, vai diminuir o diâmetro. Então, essa ligação vai perder a sua eficiência. Isso aqui é um estudo feito para a estufa, lá na Unicamp. Às vezes, na propriedade agrícola, você tem o bambusa tuldoides, que é esse bambu aqui comum na ilha, que tem um diâmetro pequeno. Então, a limitação para esse bambu é fazer uma estrutura muito alta. Ele vai ter o efeito da flambagem. Então, para enrijecer, eu posso trabalhar com 3, fazendo uma ligação com uma peça de metal ou de plástico, ou uma garrafa PET com areia, de maneira que os 3 passam a trabalhar como se chama uma seção composta. No caso da Colômbia também, esse tipo de ligação inclinada, chamada ioiô, né? E também note que tem barras de aço sempre. Então, onde tiver um ponto, onde tem concentração de tensões, uma ligação estrutural, geralmente o bambu é reforçado internamente por argamassa e a mesma é reforçada com barras de aço. Tipo de ligações não muito eficientes, mas depende muito qual a utilidade. Isso não é para uma ponte, né? Um chuveiro, por exemplo, podia fazer uma chapa de metal e bambu. Essa é uma técnica também da Colômbia, do Equador, que chama-se boca de peixe, né? Boca de pescado. Logo acima do diafragma, faça um entalhe com uma serra-copa, uma serra-tico-tico, um formão, de maneira que todo aquele perímetro vai receber o berço da viga de bambu. Então, essa é uma ligação bem eficiente, onde toda a transferência dos esforços é feita ao longo de uma grande superfície. E como é que foi feito isso aí? Essa já é uma ligação estrutural. O que vocês estão notando aí? Interessante. Eu não tenho um laser aí para mostrar, mas... Alguém desconfia? O que foi feito aí para ser uma ligação estrutural? É um ferro que desce, uma barra roscada, certo? E aí? Tem uma outra assim, correto? Estão vendo lá a porca? Então, aquela de cima ela tem um gancho. Ela faz um gancho por dentro e essa barra aqui trava. Depois lá em cima eu desço uma porca, uma arruela, prendo e corto. Então fica uma ligação estrutural. E se na parte de cima eu perfurar e jogar uma argamassa, aí eu tenho uma argamassa reforçada por aço, um tipo quase um concreto armado, um grout, né? Aí é uma ligação estrutural. Bom, construções em bambu. Podemos ter de grande porte, de pequeno porte. Esse é um exemplo de moradias em Moçambique, na África. Parede de solo, com fibra, telhado de fibra. E a armação externa da casa, geralmente é com bambu. E é um bambu parecido com esse aqui. É o Oxenantera abyssinica. É um bambu maciço também, um pouco mais grosso. Só que tem uma limitação. Num vão muito grande, ele dá uma grande deflexão. Então, uma ideia seria usar a seção composta. De vez em quando cortar uns taruguinhos de bambu e prender no meio de 2, amarrado com arame. Então aumenta a rigidez, permite vencer um vão maior ou minimizar a flecha. Próximo mais um. São ligações mais sofisticadas, feitas na Itália, na Alemanha, né? Mas aí tem uma hora que você tem que dar uma pensada. Aí de repente eu começo pegar um molho importado para comer com sardinha, né? Vocês são da ilha aqui, sabe? Deve ser o peixe mais barato, né? Então, de repente, começa a investir muito em ligação metálica, plástica, fita, e o bambu custo 0, mas a ligação inviabiliza tudo. Próximo. Isso aqui é uma foto de Florianópolis, mas é baseado também em Brasília, que é integrar o bambu, permite fazer todos os movimentos numa academia. E uma vez um aluno falou, professor, isso aí é o Pilates dos pobres, né? Não dá para construir tranquilamente. Ou com uma ligação metálica também, de maneira que monte e desmonte a estrutura. Próximo. Essa é uma foto do Danilo Candia, de São Paulo, carbono zero. Então, talvez deva ser a pessoa aqui no Brasil que mais está trabalhando, tem uma empresa que realmente trabalha com uma camada mais abastada, digamos, da sociedade, que reconhece o bambu. Então, o bambu, engraçado, é igual a madeira. Quem aceita a madeira? Aquele que nada tem ou aquele que tudo tem? E o bambu está indo pelo mesmo caminho, né? Alguém que faz uma casa provisória, uma casa de alto padrão, ele aceita importar um piso de bambu da China, por exemplo.
Pronto. Também um tipo de ligação, principalmente para eventos, né? Que facilita bastante a montagem e a desmontagem, né? Isso aqui é de Clube dos Arquitetos de Bogotá. É um pilar, tem um engaste metálico e o bambu é encaixado dentro daqueles copos metálicos, né? Então, aquilo que estou dizendo de novo, o material bambu aqui é barato, mas, de repente, a ligação começa a tornar inviável, a não ser que seja um espaço com alto valor agregado, no caso de um shopping, por exemplo. Da mesma forma aí, a ligação, copinho. Isso foi orientado do professor Zux, não sei se está aí. Telmo, foi aqui da UFSC, eu vi na banca já há muitos anos. E são treliças pré-fabricadas com bambu e fibra de vidro. Então, a ideia de industrialização da construção. Produz em série e leva para residências já montadas. Essa é uma empresa de Brasília. Isso aí foi um evento, acho que um deles foi até numa embaixada, se não me engano. E alguns que trabalham mais na área de artesanato. O Fabrício Oliani, é de Santa Catarina. Bom gosto, né? Botou o meu palmeiras lá. Ou então esse meu amigo do Torno, fazendo aqui uma cidade praiana, por exemplo. A primeira coisa que eu faria, tanto de argentino vem para cá, ia vender canequinha de bambu para porta-latinha de cerveja. Pode, né? Volta um pouquinho. Como está naquela imagem menor lá, tá vendo? Ecológico, biodegradável, isolante térmico, fácil. E adegas, por exemplo, né? Uma adega não pode ter luz, não pode ter vibração, não pode ter variação de temperatura, então está próprio o bambu. Você botar a garrafa do vinho dentro do bambu, é um exemplo. Ou então assim, tipo dobradiça, né? Um bambu de grande diâmetro, guarda o vinho direto aí dentro. Ou esse de canto de parede. Geralmente o canto da parede da casa é uma área um pouco perdida, então chanfrada de 45 graus, cada cômodo desse de guadua ou de dendrocálamos, dá para colocar uma garrafa de vinho, né? Não é botar um vinho chapinha, tem que ser um vinho melhorzinho, né? Todo trabalho, né? Um exemplo também de uso de cana da Índia ou vara de pescar, pode ir. E a maior construção do Brasil fica no interior de São Paulo, na cidade de Pardinho, projeto da arquiteta Leiko Motomura, de São Paulo. 1.600 metros quadrados, é uma área que foi doada para essa cidade, é uma pequena cidade. E o inconveniente é que para essa construção foram importados 600, 800 cômodos de bambu do Paraguai. E não tem fornecedor no Brasil com uma tal quantidade de cômodos padronizados, bitolados, né? Futuramente terá. Próximo. Aqui está o professor Barata, ele está lá em cima. Usei o slide seu. Então, uma das obras importantes também em São Paulo, está aí o professor Barata, o professor Pereira, que é meu colega lá. Esse é um projeto muito bonito, né? Reconheço ele de público, porque envolveu a comunidade dentro de um assentamento, com financiamento de bancos e órgãos governamentais. Conseguiram doação de postes, né? Para a estrutura principal, e toda a parte aérea foi estrutura em bambu. Era guarda ou dendrocálamos? Dendrocálamos, e o professor Barata, que foi o projetista e acompanhou a execução. Parabéns. Esse é o Nivaldo Feliciano, aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Cruz do Sul. Ele trabalha bem com bambu, em várias lojas, né? Residências. Também é dele também. Agora, nesse tipo de construção, tem que pensar no bambu em duas etapas. Na inauguração, uma coisa. Agora, ele vai sofrer o efeito da fotodegradação. O bambu não é feito para deixar exposto assim, né? Então, mesmo que ele tenha protegido o pé do bambu numa base de concreto, toda a parte aérea vai sofrer efeito dos raios ultravioletas. Então, tem que ter um tratamento de superfície, tem que ser mantido de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Senão, com o tempo, todo o bambu fica cinza. Né? Aliás, esse é um dos grandes desafios, é como cortar o bambu numa torceira, vender para uma loja no shopping, aquele bambu bonito, amarelo com friso verde, e que ele mantenha essas cores. Não, some. Com o tempo, todos eles ficam pardos, ou na natureza todos ficam cinza. Bom, então, também tem a possibilidade agora de trabalhar com bambu que a gente chama engenheirado.
É um bambu que nós iremos modificar a sua estrutura original e combinando o bambu com outros materiais, para aumentar o leque de possibilidades de utilização em engenharia, em construção, em decoração. Então, a primeira delas